Olá! Está no ar o Box Arquitetura. E no programa de hoje vamos conversar com uma especialista em acessibilidade plena. O que diz a lei? Será que estamos de fato atentos a esse tema tão importante? E ainda, decornautas no programa. Eles estiveram em Porto Alegre para o relançamento do livro Artbook Decornautas. Eu estive com eles e consegui uma entrevista exclusiva para vocês. Vem comigo! Muito bem-vinda, então, Liane. Eu vou apresentar minha convidada de hoje, Liane Lauter Etcheverry, que é arquiteta urbanista, pós-graduada em arquitetura de interiores e tem especialização em acessibilidade plena. É isso, Liane? É isso. Obrigada, Mayra. É uma honra estar aqui. E eu obrigada. Comecei a minha vida como arquiteta faz tempo e já durante a faculdade me chamou a atenção a acessibilidade. E naquela época se fazia projeto de conclusão, não sei se hoje ainda falam em TCC. TCC. Então, lá na minha época eu fiz uma escola para crianças com deficiência. Eu fiz muita pesquisa, era uma época que não tinha norma, não tinha legislação. Eu fui até Brasília pesquisar no Hospital Sara, que era assim o que tinha de referência em acessibilidade. E desde aquilo, então, eu fui tomando gosto. Em 98 eu fiz um curso de acessibilidade que a Prefeitura de Porto Alegre ofereceu, me convidou, e depois em 2016 eu fiz um curso de atualização em acessibilidade, porque as normas mudam muito. Em 2015 houve a norma, a NBR 9050, ela sofreu uma alteração muito grande, principalmente no que diz respeito à sinalização tátil, que então as pessoas se deram conta que tinha muitos cegos, muitas pessoas com baixa visão. E desde aquilo eu trabalho arduamente. Eu imagino. Foi natural, então, Liane, esse interesse pelo assunto em acessibilidade Sim. plena. E como a legislação está mais severa e exigente, a legislação diz o quê e as normas dizem como fazer acessibilidade. Então, está havendo uma demanda, uma exigência de mercado em tornar o ambiente acessível. O ambiente tem que se adaptar à pessoa e não o contrário. O ambiente tem que ser um ambiente livre de barreiras arquitetônicas para receber todas as pessoas. Quando eu falo todas, eu incluo assim, os bebês, as crianças nos seus carrinhos, as pessoas com alguma deficiência física ou visual e principalmente os idosos, que a nossa população está envelhecendo muito, cada vez mais, tem mais condições de saúde, e então é um público bem especial hoje nas nossas casas, nas nossas ruas, em todos os locais. Mas, Liane, mesmo com toda essa legislação, a gente ainda vê muitos poucos prédios com essa conscientização, né? Com esse uso da acessibilidade plena aplicada. Por que isso? Pois é. Eu digo sempre que a responsabilidade pelo espaço construído é do arquiteto. Então, falta um pouco de conscientização por parte dos arquitetos, do poder público, dos empresários, dos empreendedores, de fazer uma arquitetura que todas as pessoas possam circular com segurança, com autonomia e com liberdade, com conforto, que ela não tenha nenhum tipo de barreira ou perigo e que tenha sinalização para as pessoas
eu nem falo só dos cegos, eu falo principalmente do idoso que tem baixa visão. Sim, em geral, né? Em geral. Porque mesmo, eu entendo que deve existir uma demanda absurda, né, em relação a essa fiscalização dos prédios mais antigos, né, os prédios que não atendem essa necessidade, mas e dos projetos novos? Pois então, os projetos novos, cada vez mais estão simplificando um projeto para ser aprovado na prefeitura. Assim como exigem o PPCI, que é de incêndio, não tem nenhum projeto que exija acessibilidade. Na hora que o profissional responsável pelo seu projeto bota lá na RRT que sim, está dentro de todas as normas, ele teria que saber acessibilidade. Sim. Ele teria que contemplar o prédio dele com acessibilidade, mas muitas vezes eles não sabem, não tem fiscalização. Mas não tem fiscalização nem na etapa do projeto? Não, nem na etapa do projeto. Porque quando a gente vai, tem as duas etapas, né? Tem a etapa do projeto, de aprovação, e depois a etapa de liberação para uso daquele espaço, um espaço comercial, né? Existe uma fiscalização no momento, por exemplo, dos bombeiros, né? Dos bombeiros. E aí da prefeitura não tem a fiscalização Não. de acessibilidade. Por exemplo, se for um comércio, tipo um shopping center, ele não vai criar uma barreira porque ele não vai ter o cliente. Claro. Então ele já vai se resguardar. Se ele colocar um piso derrapante e alguém cair, vai dar um problema. Então ele já se resguarda. Mas ao mesmo tempo, se tu entrar numa sala de cinema, tu vai ver que algumas salas já têm o espaço do cadeirante lá na frente. Sim. Ele tem autonomia? Ele tem liberdade de escolha? Não, eu não quero ficar aqui na frente assim. Sim, já determinaram que aquele é o lugar do Então cadeirante. agora a norma já exige locais distribuídos na sala. Na hora que tu fizer o projeto estrutural, tu tem que ter isso em mente. Porque depois fazer rampa, fazer não sei o que é complicado. Sim, então, tu consertar, né? Exato. Então, tu tem que criar artifícios e entradas que possibilite que ele possa ficar, se ele quiser, no meio da plateia, do público. Agora, a partir de janeiro de 2020, vai ter que ter acessibilidade nas salas de cinema. Tanto acessibilidade arquitetônica como para o visual, os comandos e para o surdo. Sim, vai ter que ter. Ele pega uma câmera especial, o surdo, e, enfim, é todo um mecanismo eletrônico, tá? Eliane, essas diretrizes de projeto para acessibilidade plena, elas são chamadas de desenho universal, né? Como é que isso está sendo abordado nas universidades? Como é que o arquiteto sai da faculdade? Pois então, tinha que ter melhorado muito isso, né? Tinha que ter uma cadeira específica sobre o assunto. Eu dei uma pesquisada. Em algumas faculdades existe uma cadeira de acessibilidade arquitetônica optativa. Imagina. Assim, grade curricular com acessibilidade, não. E claro que tem professores arquitetos que têm essa conscientização e exige, quando o aluno faz um projeto de arquitetura, dependendo da tipologia, sim, vamos botar acessibilidade. Ou uma escola para criança que tenha que ter acessibilidade. Mas depende mais da conscientização do professor do que da grade curricular do ensino. Existe também cadeiras que é pós-graduação, mas eu estou falando mais São Paulo e Rio. Aqui realmente eu desconheço. Que pena. É por isso que nossos passeios, os nossos edifícios, as entradas estão com todos esses problemas. E hoje a norma exige, onde entra uma pessoa, tem que entrar todas. Não é como antigamente, que podia, até 2004, tu podia ter uma entrada secundária e fazer acessibilidade. Não, hoje não. Aonde entra uma pessoa, tem que entrar todas. Então, a gente tem que fazer uma arquitetura mais amigável, eliminar os degraus e sinalizar para as pessoas de baixa visão. Piso tátil, direcional, de alerta, mapa tátil, nos corrimãos ter uma plaquinha que diz, não começo e fim, porque isso não existe, tá, pessoal? Tem que botar o ambiente, térreo,
salão ou alguma coisa assim. Porque Vamos lá, então, vamos tentar organizar na parte, digamos, de arquitetura de interiores, né? Vamos dar umas dicas aí. Quais são os recursos que a gente tem? A primeira coisa que eu implico bastante é, por exemplo, escada. Vamos seguir a fórmula de Blondel. Não vamos inventar um degrau de 5 e uma base de 40, degrau. Que é para tropeçar e para todo mundo cair. Não são as pessoas com uma deficiência, não, são nós, nossos filhos, nossos pais, nossos avós vão cair ali e podem vir a se transformar numa pessoa com deficiência. E as barras de segurança. As barras de apoio nos banheiros. Isso existe uma norma bem específica. Não é por acaso que tem 3 barras para bacia. Não é por acaso que tem 2 barras ao lado do lavatório ou dentro do box. Porque dependendo da pessoa, ela tem mais facilidade com o braço direito ou esquerdo. Claro. Então ela tem que ter acesso e possibilidade de usar um dos braços, ou os 2, ou enfim, a necessidade dela. Tem que ter um alarme do lado do vaso da bacia sanitária, porque é o local mais perigoso. A pessoa vai se transportar de uma cadeira para vaso e pode escorregar. Então já tem a exigência de um alarme em vermelho a 40 centímetros do piso, próximo do vaso, que vamos dizer assim, a parte mais perigosa do banheiro. Que ele toque ali e alguém venha socorrer. A porta é importantíssimo, porta abrir para fora. Porque se a pessoa chega a cair dentro do banheiro, ninguém pega a pessoa, ninguém entra para socorrer. Sim. Eu falo isso há muito tempo, tanto no banheiro como no box. Estou falando em residência. Residência. Se uma pessoa cair dentro de um box que a porta abre para dentro, ninguém socorre a pessoa. Verdade. Então, e eu acho assim, ó, vamos fazer casa onde a gente possa envelhecer? Não que tu tenha um problema e daí tu tem que trocar. Aliás, a lei de condomínio vai começar a vigorar em janeiro de 2020, ela tem que permitir a acessibilidade adaptável, razoável. Por exemplo, tu compra um apartamento hoje com aquela portinha ridícula de 60 centímetros. Meus colegas, vamos fazer porta de 80. Vamos eliminar a porta de 60, não tem cabimento. Não entra uma pessoa com bengala, não entra uma pessoa com andador, cadeirante, então nem pensar. Então, a partir de janeiro de 2020... toda a arquitetura, todos os ambientes, as casas, os apartamentos, sim, condomínio. Antes era só a área condominial, agora não. Da porta para dentro, não que tenha que ter acessibilidade, mas tem que possibilitar, daqui a uns anos, ter acessibilidade. Para não ter que derrubar parede, abrir porta. Por exemplo, tu está na tua casa, quebra a perna, daí tu vai ter que entrar no banheiro como? Tu tem que aumentar a porta. Então, tudo isso tem que ser previsto a partir de 2020, nos projetos arquitetônicos. E aí entra a fiscalização, né? Eu espero. Liane, imagina que legal que seria se as universidades e as prefeituras fizessem um trabalho em conjunto, promovendo algum concurso com os estudantes para revitalização, adequação de praças, parques, né, os locais públicos. Pois é, as praças seria assim, um lugar nobre para as pessoas, para as crianças, para os jovens, para os idosos. Seria assim, ideal trabalhar em conjunto. A prefeitura, os arquitetos de algumas associações e principalmente os estudantes, claro, para eles irem aprendendo como é que se faz um espaço público com segurança. Seria um incentivo. Um incentivo e um aprendizado para todo mundo. Exatamente. Poderiam, inclusive, entrevistar pessoas que frequentam as praças ou, enfim, os shoppings e fazer um levantamento do que está ruim, do que está perigoso, o que não está agradável para uma pessoa circular. Porque não tem nada na legislação hoje que dificulte, né, Ao contrário. A implementação. Exatamente. A legislação exige. Bom, a gente tem muito assunto, Liane. Eu vou te convidar para um próximo programa para a gente continuar falando. Eu quero te agradecer muito pelo teu tempo com a gente, por compartilhar tanta informação bacana. E a gente vai para um rápido comercial e voltamos já já. Olá, estamos de volta.
Os Decornautas estiveram em Porto Alegre para o relançamento do Artbook Decornautas. O Box Arquitetura esteve lá para acompanhar de pertinho e conseguimos uma entrevista exclusiva para vocês. Confere aí. Olá, eu estou aqui com os Decornautas, o Alex Colantônio e o André Rodrigues, que são as cabeças pensantes mais admiradas quando a gente fala em conteúdo original sobre arquitetura, decoração e design. E eles estão aqui em Porto Alegre e vão conversar com um pequeno grupo de arquitetos. Eu fui convidada e estou muito feliz em estar aqui com vocês e principalmente por trazer o Box Arquitetura para conversar com vocês. Primeiro, por que Decornautas? Decornautas foi um nome, na verdade, que o Alex criou, né? Há mais de quase 20 anos, no comecinho da internet. O Alex ele foi um dos pioneiros, até um blog, no IG ainda. Lembra do IG que tinha um cachorrinho branquinho? Internet gratuito, internet grátis era o nome do portal. E o Alex foi o primeiro colunista de design da internet brasileira. E ele escrevia sobre decoração na internet. Um amigo um dia falou, você é um decornauta, né? Porque você é um internauta que escreve sobre decoração. Isso lá atrás, e aí ficou, né, no fundo da cabeça esse nome. E quando a gente resolveu lançar uma marca própria, já tinha o nome pronto, né, os Decornautas. A coisa dos astronautas veio depois, assim, porque a gente gosta muito de astrofísica, de universo, cosmos, as estrelas, enfim. A gente tinha também essa coisa de ser um satélite no mercado e acabou virando também um loguinho de astronauta, Decornauta. Legal. E vocês são jornalistas, né? Trabalharam muito tempo no mundo da moda. Como é que foi essa transição para o mundo da arquitetura? Eu acho que ninguém estuda design para escrever, aliás, ninguém estuda jornalismo para escrever sobre a vida secreta das cadeiras, né? A gente somos formados em jornalismo e cada qual no seu caminho nós nos formamos. A gente tinha aquela ideologia de mudar o mundo, a gente queria escrever sobre política, economia, e a gente acabou escolhendo o design depois. E quando você escreve muito sobre determinado tema, é natural que você se especialize nisso. Na verdade, eu sempre direcionei a minha carreira para isso, para o jornalismo de arquitetura. André, que começou comigo na Casa Vogue 20 anos atrás, na verdade ele era um grande colaborador da Vogue RG, que era uma revista, uma das pioneiras sobre celebridades, numa leitura um pouco mais, uma narrativa um pouco mais sofisticada sobre esse universo, acabou trilhando depois uma outra senda que foi o caminho da moda, né? Enquanto eu trilhei a minha carreira na Casa Vogue, 10 anos à frente da revista, o André foi para o São Paulo Fashion Week e lá trilhou a carreira de moda dele, né? Ele criou o site FFW, que é uma das referências até hoje. Ele fez vários impressos relacionados àquele universo da São Paulo Fashion Week. Ele fez uma revista que virou uma grande referência também, que é a Meg. E depois nós nos encontramos. Eu lancei o Escasa depois disso. Fui convidado para reposicionar a Casa com K. E quando eu reposicionei a Casa com K, eu levei o André de novo para trabalhar comigo. Afinal, era meu parceiro de vida há muitos anos. Que legal, bonita história. E a casa de vocês, ela foi notícia, né, nos principais veículos de comunicação. Eu tenho curiosidade em saber como é que foi a construção desse projeto de arquitetura de interiores, né? Foi a quantas mãos? Na verdade, foram muitas mãos, vários polvos com vários tentáculos, todos polvos do bem. Uma gente que nos conhece há algum tempo, uma gente que a gente admira, profissionais que têm o nosso maior respeito e que tinham também um conhecimento de causa suficiente para decodificar o nosso lifestyle e as nossas filosofias de trabalho, que são muitas, convertendo tudo isso em espaço físico. André e eu, despretensiosamente, construímos um apartamento que acabou se tornando um viral. Ele emplacou mais de 50 publicações ao redor do mundo. Nós fomos capas de revista na Alemanha, nos Estados Unidos, na Coreia. Nossa. E foi tudo muito despretensioso, simplesmente aconteceu.
E as pessoas tinham muita curiosidade de conhecer a nossa casa, e era um apartamento pequeno. Então a gente sempre teve essa vontade de abrir, não de abrir a casa publicamente, porque não se trata disso, mas de ir para um lugar maior onde a gente pudesse compartilhar as nossas defesas de design. A gente defende uma arquitetura muito original, a gente defende o uso destemido da cor, a gente defende a expressividade e a personalidade de quem habita o espaço como uma das principais bandeiras da vida. Então a gente precisava converter tudo isso no espaço físico, e essa casa era vizinha ao nosso apartamento, era uma casa pela qual a gente era profundamente apaixonado. É uma casa de 1954, construída pela família Castelo Branco, uma casa modernista, ela é tradicionalmente uma glass house, e a gente fez esse projeto de ocupação, convidando esses grandes nomes da arquitetura, todos amigos muito próximos, como eu disse, que tinham conhecimento de causa bastante para transformar a nossa personalidade em espaços físicos. E tem sido muito legal, por isso que ela foi tão noticiada, e por isso que as pessoas têm tanto interesse, e é um prazer recebê-las para tomar um café, ou para um grande jantar, como a gente tem feito. Hoje a gente sabe que, além de ser um profissional muito qualificado, a gente tem que também saber vender o nosso negócio, né? Que dica vocês dariam para aquele profissional, aquele arquiteto que precisa alavancar o seu negócio? A gente acredita muito na comunicação, né? Como uma ferramenta, digamos, sine qua non para que todo profissional, seja ele de qualquer área, atinja o seu público, né? Então, acho que o primeiro passo para um profissional de arquitetura ou de qualquer outro segmento é entender o que ele faz e comunicar isso para o seu mercado, comunicar isso para o mundo, né? Seja por meio da mídia ou por meio dos próprios canais que hoje em dia os profissionais têm acesso, como o Instagram, o Facebook, enfim, as redes todas online, podem ser usadas a seu favor na hora de você construir a sua imagem diante do público. Então, acho que um fator crucial mesmo para quem quer trilhar uma carreira não só de sucesso comercial, mas também de projeção, se envolver com a comunicação da própria marca, com certeza. Legal. Bom, a gente vê no trabalho de vocês, além de muito bom humor, a gente vê também muito amor, né? Vocês acreditam muito naquilo que vocês fazem. Então, qual é a mensagem que vocês querem deixar? Eu acho que basicamente é a verdade, né? Quando a coisa acontece de dentro para fora, numa era em que a informação aterriza muito rápido na palma da sua mão, é muito fácil checar as informações. Eu acho que tudo aquilo que é de verdade acontece, prospera, reverbera. Então, a gente faz essa defesa, às vezes de uma forma até um pouco excessivamente crítica, porque a gente acredita que a arquitetura seja a mais humana de todas as artes. Então, a verdade por trás dela tem que vir à tona, né? E quando é de verdade, você não fica na superfície. Então, a gente defende uma série de características que começam com o uso mais responsável dos recursos do planeta, que são extremamente finitos, né? Imagina, a floresta aqui do lado está pegando fogo, e tem arquiteto que ainda especifica uma madeira de origem não sustentável ou de certificado duvidoso, numa era também em que as imagens brotam a exaustão no Pinterest e no Instagram. Você vê também essa questão da origem muito corrompida. As pessoas não têm muita preocupação mais com a originalidade do móvel, com a origem do autor. Então a gente defende tudo isso como verdades não só jornalísticas, mas que fortalecem e engrandecem o mercado da arquitetura. E é nisso que a gente aposta. Bom, vocês estão relançando o Artbook Decornautas, né? Eu já estou com os meus volumes aqui, eu quero um autógrafo e quero agradecer muito por vocês. Vocês com certeza vão me dar muita sorte com o Box Arquitetura e foi um prazer conversar com vocês. O prazer foi nosso e muita sorte a Box Arquitetura, e muito obrigado pela generosidade e a simpatia das palavras. Muito obrigado e sucesso. Vai longe. Muito obrigada. A gente encerra o programa por aqui hoje. Muito obrigada pela tua audiência. Acompanhe a gente lá no boxarquitetura.tv. E a gente se encontra na sexta-feira que vem. Beijo e até lá!